Oi, pessoal, bom dia. Quero trazer aqui um comportamento que eu tenho visto de forma recorrente nas empresas, nos clientes que eu atendo. Então, eu contrato um novo líder para assumir uma posição dentro da minha organização, tá? Então, ou seja, eu trago alguém do mercado, porque as pessoas que eu tenho internamente não estavam capacitadas para assumir a posição ou os desafios no momento. E aí, o que esse líder faz, né? É esperado desse líder que ele faça um diagnóstico, que ele reformule a área, os resultados, porque afinal as coisas não estavam sendo entregues da forma que era esperado, por isso que ele foi contratado. Mas o que eu quero dizer aqui é um pouco sobre o comportamento desse novo líder, né? Ou eu vou assumir uma nova posição gerencial, uma posição de diretoria, e aí o que é esperado? É esperado sim o diagnóstico e é esperado que eu coloque as coisas no eixo, porque senão não teria sido contratado. Mas o que a maioria desses líderes fazem, e é isso aqui que eu quero trazer para vocês. Eu chego numa empresa, eu faço sim um diagnóstico, mas mais do que isso, eu começo a criticar aquele trabalho que foi feito. Sem muitas vezes ter conhecimento do sistema, ter conhecimento dos ingredientes que fizeram com que as pessoas tomassem aquelas decisões. Então, é muito natural eu verbalizar o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, o que a equipe fez, o que a pessoa não fez, né? E na verdade, quando eu faço esse movimento de criticar o trabalho alheio, eu estou muito mais preocupado com o meu ego, né? Porque eu tô naquele momento que eu fui contratado, eu fui escolhido numa nova posição, é natural eu estar me sentindo, vou falar assim. Então também é natural eu criticar o outro, sem muitas vezes conhecer com profundidade. Muitas vezes essa pessoa não tá lá para te explicar porque ela tomou tal decisões, você não conhecia o cenário, né? E dentro hoje do pensamento sistêmico, né? Agora, uma vez que eu estou me formando em constelação, a gente fala muito das leis sistêmicas, né? E aqui eu vou trazer essas 3 leis, né? Talvez muitos de vocês já ouviram falar, que é do pertencimento, da ordem, né? O barra hierarquia e o do equilíbrio. E a gente vai acrescentar da percepção e da gratidão aqui também. Então, eu chego nessa empresa, eu critico aquilo que foi feito, né? Porque no fundo eu tô muito mais preocupada em ser bem avaliado. Eu não tô preocupado com o time, eu não tô preocupado com a organização. Quando eu tenho um líder que verbaliza muito isso, critica toda hora o passado, ele tá muito mais preocupado com o próprio ego dele, né? E isso vai ter que isso as pessoas precisam tomar muito cuidado. Ou se não, eu chego nessa empresa, aí eu tenho alguém que estava liderando temporariamente a área, tá? Mas enfim, por uma questão comportamental, por uma questão técnica, essa pessoa não teve capacidade de ser promovida, não foi promovida, eu não sei qual que foi. Então, o que eu faço? Eu chego dentro da área e eu começo a diminuir o poder dessa pessoa, porque ela teve uma liderança, né? Ou eu esvazio essa pessoa, coloco de canto. Eu vejo muitos líderes fazendo isso. Imagina você, né? Você está liderando uma área temporariamente, chega um novo líder, ele conversa um pouco com você e ele começa a te tirar as atividades sem explicar o porquê ele está fazendo isso. Como você se sentiria? Então, eu percebo também esses novos líderes entrando na empresa e tendo situações sem se colocar no lugar do outro. Se fosse com você, como você gostaria de ser tratado? Ok, Marina, muitas vezes eu não posso explicar toda a estratégia, né? Eu acho feio, às vezes tem esse comando, esvazia para que ele procure, né, um outro emprego, para a gente não mandar embora. Tem empresa que faz isso, infelizmente, é uma coisa absurda, mas acontece. Mas qual que é o líder que você quer ser, né? Como você gostaria de ser tratado? E aí, o que eu percebo, né? Quando um líder tem essa postura, ele traz para o sistema egocentrismo. Ele vai ensinar para os seus funcionários, o funcionário vai falar mal do coleguinha, vai falar mal da área parceira, ele vai ensinar isso.
porque ele é egocêntrico e ele vai criar um time egocêntrico. Então você que é um alto líder, que é um executivo que contratou esse executivo, contratou esse líder, ajude ele a falar muito mais do presente e do futuro, porque é para isso que ele foi contratado. Né? Não criticar o passado. O passado já foi, ele não estava lá, ele não vivenciou, né? E nem você vivenciou também como líder, você não estava no ambiente 100%, vivendo os dias a dias. Todo mundo, as coisas acontecem como tem que ser. E se esse líder não reconhece que ele está lá, nessa posição, nessa nova oportunidade profissional, porque vieram pessoas antes que ele, e que construíram esse cenário para que ele estivesse lá, esse líder já não tem a principal característica de um líder que inspira, né? Que é gratidão. Então, cuidado, gente. Olha o que eu tenho visto disso. Quando chega para mim, num processo de coach executivo, um líder que começa a verbalizar, eu já trago essa reflexão para ele. Cuidado com o egocentrismo, né? Cuidado com a crítica. Você não tá lá para criticar mais, tá lá para resolver. Então, cuidado com isso. Eu vejo esse comportamento, né? Eu vejo todo um sistema adoecendo quando entra um novo líder, quando esvazia, né? As atribuições de uma pessoa que tá lá numa liderança temporária. E é muito natural, né? Ou mesmo, né? Isso já deve ter acontecido. Você saiu de uma empresa e falou, nossa, a pessoa que assumiu lá sempre criticou muito você, né? Então, assim, que pena, né? Porque essa pessoa, no fundo, ela é tão insegura que ela precisa se fortalecer na fraqueza do outro. Não seja esse líder, gente. Boa semana.